Olá, bora mergulhar de cabeça numa pergunta que mexe com todo mundo. O que é que significa de verdade ser inteligente? Parece simples, né? Mas, na verdade, existe um debate gigantesco sobre se a inteligência é uma coisa só ou algo muito mais variado. Para começar, fica essa pergunta no ar. Todo mundo já viu ou ouviu falar de pessoas super brilhantes que, de repente, tomam umas decisões que não fazem o menor sentido. Isso já acende um alerta, né? Mostra que aquela nossa ideia tradicional de inteligência, de teste de QI, talvez não conte a história toda. Tem mais coisa aí nesse meio. Pensa, por exemplo, naquele tipo de empreendedor com uma inteligência de rua, sabe? A pessoa que, de repente, não era o crânio da sala na escola, mas que foi lá e construiu um império do nada. O sucesso no mundo real, muitas vezes, vem de umas habilidades que prova nenhuma consegue medir. Essa capacidade de se virar, de fazer acontecer, por muito tempo foi deixada de lado. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Lá nos anos 80, um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner chegou com uma teoria que, olha, mudou completamente o jogo. Ele veio para desafiar essa ideia de que só existe uma inteligência. A ideia do Gardner, no fundo, é a seguinte: em vez de ter um único supercomputador na cabeça, a nossa mente seria mais como uma rede com vários computadores menores, cada um especializado numa coisa. Isso explica porque alguém pode ser um gênio para música e ter uma baita dificuldade com matemática, por exemplo. Uma coisa não anula a outra. E o mais legal aqui é o quão ampla é essa visão, né? O Gardner não ficou só naquelas inteligências de escola, tipo português e matemática. Não. Ele expandiu o conceito para um monte de outras aptidões, desde entender de gente até se entender. E para deixar isso bem concreto, é só pensar na genialidade espacial de um arquiteto como Niemeyer, criando aquelas formas impossíveis, ou na inteligência musical de um Beethoven, ou ainda na precisão corporal absurda de um atleta como Cristiano Ronaldo. Para Gardner, isso não é só um dom ou habilidade, não, é inteligência pura e simples. E aqui a gente vê uma diferença genial: a inteligência de lidar com os outros e a de lidar consigo. A interpessoal é essa capacidade que líderes como Gandhi tinham de ler as pessoas, de mobilizar multidões. Já a intrapessoal, essa é mais rara, né? É aquela capacidade de olhar para dentro, como a escritora Virginia Woolf fazia, para entender as próprias angústias e motivações. Bom, essa teoria do Gardner é muito bonita, muito atraente. Mas, no mundo da ciência, a coisa não foi tão simples. Ela encontrou, e ainda encontra, muita resistência. A pergunta que não quer calar é: será que essas inteligências são mesmo independentes uma das outras? A maior parte da ciência cognitiva defende uma coisa chamada fator G. A ideia é que mesmo que a gente tenha habilidades diferentes, elas não são totalmente separadas. É como se fosse um processador central bem potente no nosso cérebro, sabe? Ele meio que dá uma força para todas as outras tarefas. Os estudos mostram que elas estão conectadas. Então, o X da questão para os cientistas é o seguinte: os dados mostram que quem manda bem em vocabulário, geralmente, também manda bem em raciocínio lógico. Isso meio que vai contra a ideia dos computadores independentes do Gardner. E tem mais. Os críticos dizem que se a gente chama qualquer talento de inteligência, a palavra perde o sentido, né? Fica difícil até de medir. Mas essa discussão toda acabou abrindo outras portas, sabe? O Gardner não estava sozinho nessa busca por outras formas de inteligência, que fossem além do QI. Vários outros pesquisadores começaram a explorar esse mesmo território. Essa historinha é sensacional, né? Ela mostra perfeitamente a diferença entre a inteligência de fazer prova e a inteligência de resolver problema na vida real. A solução não era calcular a velocidade do urso, mas sim uma solução criativa e focada no resultado. Isso é a tal da inteligência prática. E aí veio outro conceito que, nossa, ficou super popular, o de inteligência emocional. O Daniel Goleman defendeu que coisas como empatia e autocontrole poderiam ser até mais importantes que o QI para o sucesso na vida. Só que, de novo, a crítica científica é que ele meio que misturou alhos com bugalhos, juntou traços de personalidade com capacidade cognitiva, e aí o conceito ficou meio vago. Agora, um pequeno desafio para a gente pensar juntos na diferença entre ser inteligente e ser racional. Dá uma lida com calma nessa situação. E aí? Qual das três opções parece a certa? Pois é, pode parecer mentira, mas cerca de 80% das pessoas, mesmo as com QI altíssimo, escolhem a terceira opção. Não é possível determinar. Só que a resposta correta é sim.
Isso mostra uma falha de raciocínio lógico, um negócio que o psicólogo Keith Stanovich até batizou de disracionalidade. Vamos ver a lógica por trás disso, que é bem direta. A gente não precisa saber se a Ana é casada ou solteira. Nos 2 únicos cenários possíveis, a resposta é sempre sim. O ponto é, errar essa questão não quer dizer que a pessoa não é inteligente, mas sim que ela não parou para pensar em todas as possibilidades de forma lógica. E aí a gente volta para aquele problema central de novo. Assim como a teoria do Gardner, esses outros conceitos, quando os cientistas foram testar para valer, acabaram mostrando uma ligação muito forte com os testes de QI de sempre. Ou seja, no fim das contas, eles parecem medir, em grande parte, a mesma coisa que o tal do fator G. Então tá, no meio dessa confusão toda, como é que a gente fica? Se a ciência, na maior parte, ainda acredita numa inteligência geral, qual é o valor real dessas outras teorias que são tão populares? E essa citação da psicóloga Linda Gottfredson, olha, ela mata a charada. O motivo da teoria de Gardner fazer tanto sucesso é porque ela é democrática. Ela passa uma mensagem de que todo mundo é bom em alguma coisa, que todo mundo tem um lugar para brilhar. E convenhamos, essa é uma ideia muito poderosa e reconfortante. Então, para a gente amarrar tudo isso, talvez o erro seja tentar encaixar a teoria de Gardner numa caixinha científica muito rígida. O grande valor dessa teoria, no fim das contas, talvez não seja para a neurociência, mas sim para a educação, para o desenvolvimento pessoal. Ela nos deu uma nova forma de falar e de valorizar os diferentes talentos que existem por aí. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. Essa discussão toda nos força a pensar melhor nas palavras que a gente usa. O que ganhamos e o que perdemos quando chamamos um talento incrível de inteligência. A resposta para isso pode definir não só como a gente enxerga a mente humana, mas como a gente valoriza as pessoas. Obrigado pela companhia.